Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. São 7 expressões ditas por Jesus na cruz e recolhidas pelos evangelistas. Elas condensam a vida do crucificado. Nestas expressões revela-se a identidade de Jesus, quem Ele é e sua missão. Vamos contemplar o significado das palavras pronunciadas por Jesus na cruz, deixando-nos impactar e iluminar por elas. São mais atrozes, palavras densas, carregadas de vida, onde Jesus sai de si e se dirige aos outros. Primeira meditação, primeira palavra, o perdão, está em Lucas 23, versículo 34. E Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O perdão não seria necessário não fosse a queda de Adão, porque tudo era harmonia e comunhão. Uma vez que houve uma ruptura da relação do homem com Deus, com a entrada do pecado, da soberba, da autossuficiência, da negação de Deus, nós fomos feridos de morte, nós somos pecadores. Logo, nós precisamos reaprender tanto a amar quanto a perdoar. São vários os momentos em que Jesus manifesta o seu perdão, quando Ele cura os enfermos, quando Ele faz levantar os paralíticos. É como o caso daquele paralítico carregado por 4 homens, em que Jesus dizia: o que importa para vocês? Eu dizer, levanta-te e anda, ou os teus pecados estão perdoados? O perdão, em primeiro lugar, é prerrogativa divina, é poder e graça de Deus. Perdão na Bíblia, perdoar, é o mesmo que soltar. Perdoar é o mesmo que deixar livre. Logo, Deus é o primeiro a dar esse gesto de humildade e de generosidade ao perdoar o pecado humano, e Jesus nos inspira a fazer o mesmo. Este Jesus que está no alto da cruz, naquele drama em que já lhe falta respiração, vendo que uns estão humilhando, dizendo: desce daí, você não curou e perdoou a tantos. Outros maltratando, ferindo, crucificando. E ainda assim, qual é a resposta de Jesus? É pagar o mal com o mal? É pagar o ódio com ódio? Não. É se dirigindo não aos pecadores, mas ao Pai. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Como fruto desta primeira meditação, nesse instante de silêncio, vamos entrar em nossa consciência e meditar. Por que tanta dificuldade em perdoar? Porque muitas vezes nós achamos os pecados dos outros e nos escondemos dos nossos. Que parâmetro usamos para exigir dos outros uma perfeição que nós não temos? Este Jesus que perdoa na cruz é o mesmo que nos ensinou a excelência da oração, hoje chamada oração dominical. O Pai Nosso, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É proporcional ao amor e ao perdão que Deus vai efetivar em nossa vida, a nossa capacidade de amar e de perdoar a nós mesmos pelos nossos pecados e aos nossos irmãos e irmãs. Um minutinho de silêncio. Deus imortal de poder, nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, ó Senhor. Segunda meditação. Hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, versículo 43.
Paraíso, paradeisos, no grego, que quer dizer lugar reservado, lugar cercado onde se encontra a presença de Deus. Ontem ouvimos no Evangelho o bom ladrão falar para Jesus: Mestre, posso participar do seu reinado? E Jesus responde: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E aqui nós vemos a missão de Jesus, que vem para libertar o homem das amarras do pecado e levá-lo novamente ao jardim do Éden, a este reinado, a este paraíso, a este encontro profundo de intimidade com Deus. Porque a palavra paraíso não é uma palavra muito usada na Sagrada Escritura, mas ela é encontrada no livro do Gênesis, quando se refere ao jardim do Éden, o lugar onde Adão e Eva pecaram e foram expulsos. E após a expulsão, os anjos do Senhor vieram e fecharam as portas do paraíso com espadas nas mãos para que o homem não pudesse entrar novamente. E olha que interessante, é essa a missão de Jesus: libertar o homem do pecado, e a sua oferta na cruz abre novamente as portas do paraíso para que eu e você possa novamente ter esta intimidade no lugar reservado para nós, no lugar sonhado para o homem desde o princípio, desde toda a criação. Então, que possamos, diante desta palavra e esta meditação, pedir ao Senhor, nesse breve momento de silêncio, a graça de bem vivermos esta vida, para que assim nós possamos ver as portas do paraíso, as portas que Jesus abriu com a chave da sua vida, e que assim possamos viver toda a eternidade nesse jardim de delícias, nesse jardim do Éden, no paraíso, no reinado, no lugar onde Deus sonhou para nós desde toda a eternidade. Terceira meditação. Mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí tua mãe. João 19, 26. Nesta passagem, como muitos nós sabemos, Jesus entrega a sua mãe para cada um de nós. Ele não nos deixa órfãos. Nós temos o nosso Pai, que é o próprio Senhor, mas nossa mãe sempre também estará do nosso lado. Jesus também, ele dá a sua mãe para cada um de nós. Por isso que na passagem fala que ele deixou o discípulo João. São João, ele podia muito bem falar da palavra eu, João e Maria, mas não, ele falou e o discípulo João. Isso quer dizer que é cada um de nós, todos nós somos discípulos de Cristo. E também outro fato interessante é que na própria palavra diz: perto da cruz, Jesus entregou sua mãe. Isso quer dizer que todos nós devemos carregar a nossa cruz. Estamos nessa Semana Santa e nós devemos meditar que nós estamos do lado de Nossa Senhora e também do lado da cruz. Não se pode fugir da cruz sem estar do lado de Nossa Senhora. Nossa Senhora é aquela que sempre está do nosso lado. Ela, como nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida, que nós não podemos esquecer que nós temos uma mãe. Como católicos, não esqueçamos, pois é nessa maternidade que se dá na encarnação, essa maternidade divina de Nossa Senhora. Que Nossa Senhora possa nos abençoar nesta semana
que ela nos dê esse olhar de fé e que nós possamos olhar para a cruz com esse primeiro amor voltado a Ele, ao próprio Jesus. Quarto tema, solidão. Meu Deus, por que me abandonaste? Nós falamos da solidão muitas vezes como um sentimento ruim que nos causa tristeza, mas hoje em dia o mundo vive um contraponto desta palavra. Muitas pessoas se isolam, vivem sozinhas, e nesta realidade elas esquecem-se da vocação pela qual nós fomos criados, não para vivermos na solidão, mas na comunhão com Deus e com os irmãos. E essas palavras de Jesus na cruz, no seu momento de tribulação extrema, geralmente refletem muitas vezes o que nós pensamos de Deus, diante do sofrimento, diante da dor. Porque diante do sofrimento e da dor, muitas vezes pensamos que Deus nos abandonou, que Deus esqueceu da gente. Mas o sofrimento, como vai dizer João, no capítulo 9, na passagem do cego de nascença, Jesus vai dizer que a cegueira dele não é por causa dos pais dele que pecaram, nem por ele que pecou, mas para a glória de Deus. E esse sofrimento de Cristo por nós, Ele redime o homem. Ele assumiu esse sofrimento por obediência ao Pai. Esta solidão que Ele sentiu na cruz, ela é capaz de nos unir a Deus, de nos colocar novamente em comunhão com Deus. Por isso nós devemos pedir ao Senhor, confiar no Senhor. Diante dos nossos sofrimentos, Ele ser o nosso apoio. Ele que é o homem das dores, o homem que carregou sobre si os pecados dos homens, o sofrimento humano. Mais do que Ele, ninguém entende do sofrimento. Mas Ele é capaz de entrar no sofrimento humano, e em muitos sofrimentos que nós não encontramos resposta. Por isso Cristo bate no nosso coração, nesta fortaleza solitária que nós temos, que muitas vezes quer encontrar respostas, mas a resposta está no sofrimento de Cristo, porque Ele já nos libertou do maior sofrimento de todos, que é a morte causada pelos nossos pecados. Ele nos libertou da maior das solidões, que é o inferno. O inferno nada mais é do que isolamento nosso diante de Deus e diante do irmão, diante do outro. Ele nos quer que estejamos em comunhão com Ele. E Cristo é aquele que, na sua solidão, nos coloca diante do Senhor, é capaz de nos religar ao céu. Vem ao nosso encontro para ser consolo nas nossas dores. Ele é o sinal visível de que Deus está sempre conosco, mesmo nos sofrimentos. Passamos um instante de silêncio, pensamos e refletimos em que sofrimento o Senhor quer que nós possamos confiar nele. Coloquemos aquilo que nós estamos sofrendo como tribulação nas mãos do Senhor. Glorificamos ao Senhor. Em João capítulo 19, versículo 28, a quinta palavra. Em seguida, sabendo Jesus que tudo estava consumado,
para se cumprir plenamente a Escritura, disse: tenho sede. Jesus tem sede das almas, tem sede do nosso coração, tem sede de que eu e você desejemos unir-nos a Ele. Esta sede é muito antiga, porque no paraíso, que já fora citado há pouco, quando havia harmonia, rios de água viva perpassavam as árvores do paraíso, como quem dizendo que havia uma fonte de onde brotava a saciedade do nosso coração. Ezequiel, no capítulo 47, o profeta enxerga que dos quatro cantos do templo brotam rios, e por onde eles passam, eles alimentam, levam vida. João, no capítulo 4, Jesus conversa com uma mulher ao meio-dia no poço de Jacó. É a samaritana. Diante do deserto e da secura deste mundo, por causa dos nossos pecados, Jesus oferece para aquela mulher não simplesmente uma água que lhe possa saciar a sede física, mas a água do seu amor. Ainda concluindo: mulher, se soubesses que água eu tenho para te oferecer, do seu coração jorrariam águas de água viva. No alto da cruz, depois que Jesus morre, o soldado vem com uma lança ao seu lado do peito, e do seu peito jorram sangue e água. É a bebida de que o mundo precisa: o sangue da purificação dos pecados e a água da regeneração do batismo. Tenho sede é o quinto grito de dor de Jesus, é a sede pela nossa conversão. Os primeiros padres da igreja nos fazem uma analogia muito bonita. Assim como do lado de Adão adormecido, Deus tirou a costela, ou seja, Deus tirou Eva, assim é do lado de Jesus adormecido na cruz que Deus tira a nova Eva, é a igreja. Nesse instante de silêncio, e se nós pudéssemos medir a sede que nós temos das riquezas desse mundo, das vaidades, de um amor internet, da aprovação dos outros, quantas sedes nós vamos acumulando e que vão nos apegando às carências deste mundo e colocando ao lado desta meditação qual é o tamanho da nossa sede, da palavra e da vida de Jesus. Só Ele é a fonte da verdadeira paz. Amém. Sexta meditação: compromisso. Tudo está consumado. João 19:30. Tetelestai é uma forma verbal do verbo no grego que nós não temos na nossa língua portuguesa, mas quer dizer uma ação concluída no passado que gera frutos hoje no presente. E essa palavra tetelestai, consumado, quer dizer concluir, completar, realizar e cumprir. Quando Jesus fala tudo está consumado, o tetelestai, Ele está dizendo ao Pai: cumprir a minha missão, que é obedecer o Pai até a morte e morte de cruz. Jesus, desde a sua encarnação no ventre da Virgem Maria, vai dizer os padres da igreja, vem recapitulando todas as coisas para ensinar ao homem o caminho verdadeiro da felicidade e da santidade. Recapitulação é, na verdade, quando nós estamos assistindo uma série, uma novela, nós voltamos os episódios e assistimos de novo. E a encarnação do Verbo realiza justamente isso nas nossas vidas. Ele assume a condição humana
e também capítulo por capítulo das nossas vidas, mas não com a história de dor e de sofrimento. Jesus, ele recapitulariza as nossas vidas, os capítulos das nossas vidas, dando um sentido pleno. E na cruz, ele se consome em missão de amor, para nos fazer pagar para pagar em nosso lugar a eterna dívida causada por Adão. Porque essa palavra no grego, tetelestai, também era usada pelos contadores. Quando alguém concluía o pagamento de alguma dívida, eles escreviam nos livros de contabilidade esta palavra. E Jesus, ele paga a nossa dívida, mas não uma dívida financeira. Mas Jesus, assumindo a nossa vida, a nossa condição humana, ele também assumiu sobre si a dívida do pecado. E somente o Cordeiro imaculado, que foi imolado, o homem sem pecado, poderia pagar a dívida que Adão realizou. Então, irmãos e irmãs, quando Jesus no alto da cruz, ele nos fala que tudo está consumado, é porque hoje nós ainda podemos assumir na nossa vida aquele ato que foi realizado no passado, mas que ainda hoje representa e dá frutos na atualidade, no presente. Ou seja, nós não temos mais dívida, ela já foi paga. E no sacrifício do altar, este pagamento é atualizado diariamente nas igrejas de todo o mundo. Então, que possamos pedir neste breve momento de silêncio a graça de sabermos que nós somos e fomos salvos por Jesus na cruz, nesse ato de doação infinita, pagando as nossas dívidas e consumindo-se por amor, consumindo-se em obediência ao Pai, até a morte e morte de cruz. Consumação que para nós é um verdadeiro ato de louvor, de entrega. E que possamos pedir ao Senhor que, pelas nossas vidas salvas, que possamos pedir que sejamos esses atos de louvor, que também se oferta e que também ama sem medidas este Deus que se entregou por nós. Sétima reflexão. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, 46. Esta foi a última palavra de Jesus na cruz. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus, ele foi obediente até a morte e morte de cruz, como fala nas cartas paulinas. E esta é uma oração que mostra que Jesus morreu de modo muito confiante a Deus. Ele entregou toda a vida dele confiante nas mãos daquele que confiou na missão dele. Jesus, ele com certeza, ele não, em nenhum momento, ele não teve aquele momento de paz, entre aspas, né? Sempre tinha alguém perseguindo ele. Sempre quando ele falava algo, alguém ficava numa contradição com ele. Mas não, Jesus, ele confiou sempre nos braços do Pai. E quando ele se deparou com o Calvário, nós também temos que lembrar que Jesus, ele esteve junto com o Pai. Foi naquele Calvário que mesmo Nossa Senhora olhando para as dores dele, ele olhando também para o sofrimento daqueles que choravam, mas ele sempre se lembrou daquele a quem ele entregou o Espírito. Se nós procurarmos a palavra Espírito, e Espírito em
sopro, coragem. Em quem vocês estão colocando a coragem de vocês? Vocês estão colocando nas coisas do mundo ou vocês estão colocando nas suas próprias forças? Esse espírito que é vigor, que é respiração, também temos que colocar naquele que nos enviou, que é o próprio Pai, que é o Espírito Santo. E também somos chamados a buscar a humildade diante de Deus e sempre procurarmos entregar o nosso coração confiante a Ele. O medo faz parte da natureza humana, mas sempre devemos colocar nossas mãos nos braços do Pai e não deixar o medo nos levar. Que neste instante de silêncio, que nós possamos perguntar ao Senhor e até refletir em quem nós estamos colocando a nossa coragem. A nossa coragem estamos colocando em quem? No Espírito do Pai